Ministro, eu queria agora falar um pouquinho de política e, para registro histórico, tentar entender o seguinte. Quando que a senhora se encontrou pela primeira vez com o presidente Lula? Ele ainda não havia sido eleito presidente. Mas quando foi o seu primeiro encontro político, digamos assim, que a senhora conversou com o presidente Lula? Foi no antigo Instituto da Cidadania, no apagão, quando a senhora foi discutir o apagão de 2001 com o então dirigente Lula? Bom, quando eu me encontrei com ele, não sei se naquela época ele encontrou comigo, foi num hotel lá em São Bernardo, numa reunião, eu não sei se na época, um pouco antes da fundação do PT. Que em 1980 fundou o PT. Havia toda uma mobilização e tal. Estava até nessa reunião Fernando Henrique e Almir Afonso. Mas depois disso, passa muito tempo, eu encontro o presidente Lula novamente no Instituto da Cidadania. Na época, se eu não me engano, devia ser final de 2001, né? Ainda era na pré-campanha dele para presidente em 2002. Já tinha havido o apagão, que na verdade o racionamento de 8 meses, que começa em 2000, vai até 2000, começa em 2001 e vai até 2002. E naquela época, então, nós estávamos fazendo o plano de energia do presidente. Foi aí que eu encontrei com ele. E quando era ministra das Minas e Energia no primeiro mandato do presidente, passou pela cabeça da senhora em algum momento que hoje a senhora estaria disputando a presidência da República? Não, não passou não. Acho que naquele momento, né, o que passava pela minha cabeça, na real, era cuidar para que o Brasil não tivesse um novo racionamento, né, de energia, que na verdade interrompeu o crescimento do país. E quando o presidente Lula falou com a senhora pela primeira vez, assim, ó, Dilma, você vai ser a minha candidata à presidência da República. Quando que isso aconteceu? Olha, ninguém acredita, mas isso não aconteceu assim não. Foi indo. Porque a política tem os seus códigos ali, né? Foi indo. Mas quando então a senhora sentiu um sinal de que o Lula estava pensando na senhora para uma tarefa política maior, digamos assim, olha, que a senhora mudou, um sinal que o Lula Era muito difícil, sabe por quê, Kennedy? Eu passava todos os dias junto com o presidente, porque como ministra-chefe da Casa Civil, eu coordenava, por ordem dele, né, os principais programas, né? Todos os programas, na prática, passavam pela Casa Civil. Então, nós vivíamos sistematicamente, desde o momento que eu fui para a Casa Civil até o dia que eu saí, me desincompatibilizei para concorrer, eu vivia diuturnamente com o presidente. Então, não havia uma sinalização diferente entre o que nós fazíamos, que a gente tinha uma relação muito estreita. E foi indo, eu me senti uma coisa natural, porque se você leva... Não houve um momento assim especial. É esse o dia, e aí você vai ser... candidata, eu gostaria que você fosse candidata. Não teve isso. Mas alguém do governo falava com a senhora, há uma versão de que o Márcio Tomás Bastos, pouco antes de sair do Ministério da Justiça, virou para a senhora e disse assim, ó, Dilma, você vai ser a candidata. Ouvi isso, a senhora se lembra disso? Assim, especificamente, eu não lembro não. Eu lembro que vários dos ministros falavam isso. Porque o presidente falava para os ministros, mas não falava para mim não. E por que ele não falava para a senhora? Não sei mesmo, porque era uma coisa meio tácita. E quando aconteceu então a conversa de que a senhora seria candidata, já estava praticamente decidido, e aí foi o quê? Foi uma reunião... já era candidata. Aí ele falou o quê com a senhora? Não, aí foi normal, aí nós começamos a discutir sobre a candidatura. Tem uma outra versão, ministra, que dá conta de que a senhora e o Lula conversaram sobre 2014, que caso o presidente Lula queira ser candidato em 2014, a senhora daria preferência para ele. O Lula já falou o seguinte, isso é uma besteira, porque quem se elege presidente da República tem a perspectiva de reeleição pela frente, né, rei morto, rei posto. Mas houve alguma conversa nesse sentido com o presidente? Não, o presidente, você conhece o presidente Kennedy, o presidente não faria uma conversa dessas. Ele não fez para me convidar, ele não faria uma conversa dessa. Agora, eu acho que a gente não sabe como é que vai ser 2014, mas todas as hipóteses estão abertas.
A gente sabe que na política tem essa coisa de criatura que se volta contra o criador, né? Tem o caso do Fleury com o Quércia, do Pita com o Maluf, do Itamar com o Fernando Henrique, que o Itamar se queixa muito que o Fernando Henrique não ia aprovar a reeleição e depois apoiá-lo para voltar. A senhora tem uma relação muito boa com o Lula. A senhora acha que a hora que a senhora vencer a eleição, digamos, o cenário, a Dilma é vitoriosa, essa relação com o Lula, que hoje é boa, ela pode piorar? Sabe por que eu não acredito? Diga. Eu não sei se essas outras pessoas, essas duplas que você mencionou, têm uma identificação de projeto igual nós temos. Para mim, eu não tenho distanciamento do governo do presidente Lula. Uma parte de mim está no governo do presidente Lula. O projeto que eu tenho é um projeto que tem nele uma das figuras principais. Então é muito difícil uma relação dessas. E eu tenho certeza, conhecendo o presidente Lula, que ele vai ser um presidente excepcional, um ex-presidente excepcional. Primeiro, porque eu acredito que ele pode dar uma grande contribuição para o país. Segundo, porque ele tem uma visão. Porque o Lula é um excelente político, mas ele também é um excepcional gestor público. Então ele tem muita contribuição a dar. E terceiro, porque eu tenho certeza que o presidente Lula, ele é uma pessoa de gestos nobres, ele é uma pessoa com sensibilidade, ele saberá me ajudar de uma forma a transformar essa ajuda num benefício para todo o país. A senhora não acha que tem um risco aí, o Lula, com essa popularidade tremenda dele, de se transformar numa sombra, por exemplo? A oposição fala, a Dilma, na verdade, ela é um poste eleitoral do presidente Lula, é o Lula que está elegendo, não é a Dilma que tá ganhando a eleição. Não tem o risco de ele virar uma sombra, ministra? Sabe de uma coisa? Era necessário que alguém tenha muita vaidade pessoal para não perceber a importância do presidente Lula no cenário nacional e internacional. A presença dele é um grande ativo que o Brasil vai ter. E eu eleita, eu tenho certeza que o meu governo vai se beneficiar enormemente da liderança dele fora do governo, com ele com maior grau de liberdade, podendo inclusive contribuir para que se aprove reformas que são necessárias para o Brasil. Porque você sabe... A senhora quer contar com a força política do Lula para governar? Eu quero contar, não é só com a força política do presidente Lula, eu quero contar com eu acho assim, com o descortínio do presidente. Eu não tenho, e acho que a imprensa até pode fazer isso, ele está mandando no governo, a mim isso não afeta 1 milímetro, porque eu tenho certeza que é algo que vai ser para o bem do Brasil. E acho que o presidente é uma pessoa assim, de gestos nobres e com muita sensibilidade. E o próprio Lula disse uma vez, numa conversa reservada, ele pegou e falou assim, engana-se quem acha que a Dilma tem temperamento para permitir que uma outra pessoa mande no governo dela. Ou seja, que a senhora tem um temperamento forte para tomar as rédeas do poder. Agora, eu posso te dizer uma coisa. Não, eu tenho um temperamento forte, mas eu também tenho a sabedoria para perceber a importância de ter uma pessoa como o presidente Lula como uma pessoa que eu possa consultar. Até porque, Kennedy, nós trabalhamos muito juntos. Tem momentos que nós nos entendemos pelo olhar. Aquilo que as pessoas que trabalharam junto em equipe conquistam. Eu tenho imensa confiança no presidente Lula. Mas ele não erra, ministra, quando ele fala assim, o Paulo Okamoto e o Miguel Rosseto devem continuar no próximo período. Ele não está avançando um sinal ali? Cabe a ele decidir, caberá ao futuro presidente, se foi eleita a senhora ou um outro, não? Acho que ele estava falando isso muito mais para o Paulo Okamoto e para o Miguel Rosseto do que para mim. A senhora ali. Mas eu acho assim, eu tenho com o presidente Lula uma relação muito forte. E não há assim, saída de governo ou entrada em governo que comprometa essa relação. Que vai abalar isso. Não. Ministra, eu vou pedir licença à senhora um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com Dilma Rousseff.